Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais essa live pela Casa Fraterna, Novo Caminho. Daremos continuidade a esse estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 1º, né? A gente fez aquele esquema que a gente tinha começado do capítulo 9. Boa noite! E aí, Felipe? Beleza? Teve um pequeno probleminha na internet, caiu a primeira tentativa aqui, mas vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Já voltou. Estamos no capítulo 1º. Será? Derrubando a outra. Olá! E aí, boa noite. Boa noite. Tudo jóia? Eu entrei e você entrou. Ah, é? Pelo mesmo Instagram, sim. Entendi. Então, a sua hipótese está corretíssima, senhor Felipe. Derrubamos um ao outro. No Instagram corretamente, né? Derrubou aqui. Então tá bom, deixa eu escrever aqui. Capítulo 1º. Item 10. Item 10. É que a gente quer tanto fazer a live que a gente até se atropela. Entra no mesmo perfil. Dá tudo certo. Dá uma atropelada. Aí eu imaginei, eu falei, como assim encerrei o vídeo? Ainda não tinha começado direito. Acontece. Falei, deixa eu ir pro outro. Ao vivo Tudo é isso, assim. né? A graça, isso é a graça, né, Dona? O imprevisto. É o tempero do negócio, é o imprevisto. Olá, boa noite. Raicinha Rocha. Pessoal, lembrando aqui, pegar água, né? Deixa aí do lado, vai sendo fluidificada ao longo da live. Eu já começo sempre, né? Tomando. Muito bem. Então vamos iniciar, né? Fazendo uma oração. Boa noite a todos que estão chegando. Fiquem à vontade. Vamos pedir nesse momento aos nossos anjos de guarda, a todos aqueles que participam de nossa reencarnação, nos auxiliando, nos instruindo, aqueles espíritos amigos que o tempo todo estão conosco, emitindo boas vibrações, que nesse momento então se reúnam em nosso lar, trazendo a tranquilidade e as intuições que precisamos para melhor absorver o conteúdo. Agradecendo sempre a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em nome do Cristo. Que assim seja. Assim seja. Vamos lá. Bom, para recordar, né? O capítulo 1º é Não Vim Destruir a Lei. A gente já falou sobre Moisés, Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião. A gente está nas instruções dos Espíritos, que chama a Nova Era. Esse é o tópico, a Nova Era. Ele já teve uma mensagem de um espírito israelita na live passada, hoje é Fenelon. O mesmo ritmo, né? Sobre o mesmo tópico aí, apenas um item diferente. O 10. Fenelon é essa cidade aqui que eu não vou saber pronunciar, né? Escreve Poitiers, deve ser Poitiers, um negócio assim, 1861 a mensagem. Vamos lá. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases.
o trovão ribombará, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, os conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre. Curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas às chegadas do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro, e animaizinhos insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. Modernos São Bernardos, olhai para frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. É uma lição que não é muito extensa, porém com bastante coisas para comentarmos, né? Sim. É interessante, ele coloca aqui logo no início, falando que Deus, né, permitiu que ao homem ver a verdade dissipar as trevas através do Cristo, né? Porque, na verdade, as trevas, elas estão internas, né? Muito mais do que externamente. E a época em que Jesus esteve na Terra, né, ou mesmo antes, existia uma ignorância de todos os tipos de conhecimento, né? E que dirá do conhecimento espiritual, do conhecimento religioso como nós conhecemos hoje, né? Era tudo muito no achismo e na interpretação de cada um. A crença era quase sinônimo de crendice, né? Era muito misticismo, era muito criações, né? Ah, esse trovão, por ele ter vindo dessa direção, ele significava uma situação. Ali, da outra direção, então criava-se, né, significado para tudo que acontecia. E sempre voltado também à observação da natureza. O que não estava errado observar a natureza, mas não com as interpretações ou o peso que foi colocado ao longo dos tempos, né? Através ali das interpretações e como que condicionamentos, né? Como que quase que responsabilizando a natureza sobre tal e tal situação. Ah, se hoje não chover, é porque Deus não gosta da gente, e a gente então vai ter que fazer uma série de sacrifícios, enfim. Era tudo muito externo e não existia essa visão de olhar para dentro, né? De perceber as próprias ações, comportamentos. Não tinha tanto valor esse pensamento. E é interessante que daí ele coloca. Até te cortei, né? Um reducionismo filosófico, que nem se cogitava da tal da filosofia, né? A filosofia, nessa época mais primitiva, né? Simplesmente não existia nem isso, né? Nem chamava. A filosofia era uma coisa.
Não tal aí de imaginar as coisas, né? E as coisas, à medida que o tempo foi passando, a coisa foi amadurecendo, né? A palavra é essa, mas eu te cortei, vamos lá. Não, é porque ele coloca, né? Através do Cristo, a gente viu dissipar as trevas. Porque é o que a gente sempre repete, né? O conhecimento liberta. E quando a gente se apropria, né, de um conhecimento, seja ele de que área que for, a gente se sente mais seguro e a gente sabe lidar com qualquer tipo de situação relativo àquele conhecimento adquirido, né? E até é uma das coisas que a gente sempre bate na tecla, né? O estudo constante. Porque nós não sabemos, e o que nós já aprendemos até aqui é muito pequeno perto do universo, que é Deus, né? Que é a natureza, que é o funcionamento das coisas. Tanto no micro, né? Nas coisas pequenas, microscópicas, quanto nas macros. A gente não entende nada do universo, nada do funcionamento ainda. Uma pequena parcela a gente já começou a visualizar, né? Devido à nossa observação, mas é muito pequeno. E quando ele coloca depois da luz viva, as trevas voltaram, é porque é interessante porque por mais que a gente veja a luz, às vezes a gente não aceita, né? A gente não quer aceitar, a gente tem medo. E como Jesus trouxe profundos ensinamentos, era natural que, primeiro, que a gente não entendesse de pronto, já que a gente estava habituado e acostumado a viver, né, de acordo com um padrão estabelecido ali pela sociedade daquela época. A gente já estava habituado com aquele cantinho, né, daquele jeito, mesmo não estando bom, a gente já estava acostumado. Era um costume nosso viver daquela forma. E ele trouxe coisas que mexiam com nossa essência, com o nosso mais... Era algo assim, visceral, né? Era algo que era... né? Não era. É algo que trabalha e nos... Quase que... Para alguns, talvez seja até uma tortura. Porque vai trabalhar lá naquele ponto mais profundo, lá naquela dor, naquela mazela, naquele defeito ainda, naquela... né? Então Bastante incômodo. pega aquele ponto e escancara. Você não tá vendo? Eu vou te mostrar. Né? Tira Traz. lá. Exatamente. Traz à tona ali aspas, né? Um demônio ali que você tinha e carregava, nem sabia, né, que carregava. Porque é muito confortável a gente ir vivendo fingindo que tá tudo bem, não é? E a gente faz isso com maestria em muitas situações, né? Não só com relação, por exemplo, acho que o exemplo mais comum é a vida amorosa, né? Que muitas pessoas carregam aí relacionamentos que não estão bons por anos e anos e anos e vai empurrando com a barriga, fingindo que tá tudo bem. Mas nós temos exemplos na vida profissional, né? Na família, coisas que nós poderíamos melhorar, que poderíamos fazer de modo diferente. A gente vai deixando, a gente deixa o tempo passar, né? A gente vai simplesmente empurrando. E Jesus fez isso. Ele chegou, tirou, né, o véu da ilusão dos nossos olhos e falou: olha, vejam a verdade. A verdade é isso aqui. Tum! Pá! E aí a gente, nossa, a verdade ilumina, ela tem luz. Que bom! Mas aí as trevas tomam conta de novo. Tomam conta pura e simplesmente porque a gente não aceitou essa luz, né? A gente não quis entender, a gente não quis se esforçar ali naquele momento, porque estava gostoso ser do jeito que a gente era, né? Brutos, embrutecidos, com sentimentos cristalizados de egoísmo, de vaidade, de orgulho, que são as três principais chagas que nós carregamos enquanto humanidade. E fora as outras coisas, né? Esses são três, assim, dos principais, mas aí tem um monte. Aí curioso, porque ele trouxe a verdade, como ele mesmo dizia, né? A verdade.
No próximo, é um spoiler aqui, mas eu vou fazer. O próximo capítulo, ele inicia uma passagem bíblica, que é justamente quando ele é questionado por Pilatos. Né? Tá lá, já tinha sido arrebentado na porrada, né? Levou lá para Pilatos, pretório, e Pilatos pergunta, né? Se ele era rei, aquela história, né? Ele fala, não, você que tá falando, né? Se fosse rei, meus amigos não me deixavam aqui, nessa situação que eu tô, né? Mas tem uma hora que ele fala aqui, isso é o que interessa. Eu não nasci vamos repetir. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Isso é um spoiler. A continuação da fala é Pilatos perguntar, mas o que é a verdade? Aí ele nem responde. Nem responde. Não ia adiantar nada, né? Começa por aí. Não ia adiantar nada ele falar o que é a verdade. É uma coisa também, tamanha abstração, fica até difícil, né? E outra, qualquer resposta ali ia ser inútil, então. Pra quê, né? Não faria diferença. Pérolas aos porcos, né? Não atireis pérolas aos porcos. É uma lição, né? Vai desperdiçar a pérola. Né? O porco vai fazer o quê com aquilo? Tem que tomar cuidado onde que usa isso, né? Para não ofender. Onde usa esse termo, né? Para não achar que está chamando alguém de porco, mas é um símbolo muito forte. Aí ele fala na sequência aqui que o mundo alternou entre verdade e obscuridade. Verdade e obscuridade. Né? Mesmo depois da figura crística vir aqui, falar, exemplificar, né? Morrer pela causa, basicamente foi isso. Né? Aí houve alternâncias, né? Como se fosse uma montanha russa mesmo, né? Sobe e desce. E vai, sobe e desce, né? Tropeça, cai, levanta, tropeça, cai, levanta. A humanidade, é aquela frase que eu nunca canso de lembrar do Emmanuel, né? Evoluímos entre ilusões que salteiam a nossa inteligência. Né? Basicamente essa é a história. A gente vai crescendo, crescendo, mas entre esse crescimento aí, tem algumas ilusões que a gente se perde. É a obscuridade que está falando aqui. Essas ilusões salteiam. Saltear é tomar de assalto, saquear, sequestra a nossa inteligência. E vai. E a gente fica, né, afasta da verdade e se aproxima da obscuridade. Sim. E depois retorna. É sempre esse movimento tipo pêndulo mesmo, né? Vai para um lado, vai para o outro, até achar um equilíbrio ali, um caminho do meio, né? Como diria Buda. E para a gente conseguir caminhar. E aí foi bem vivido o período das trevas, né? Da Idade Média. Sim. Que era muita treva. Em nome de Jesus ainda. Em nome de Jesus, do Cristo. Sim. Várias coisas. Tudo em nome do Cristo. Ali tudo deturpado. A gente sabe bem como é que foi isso. Mas é curioso que sempre que vem... Não adianta, né? Como se a gente esticasse um elástico de sei lá, de uma flecha, um arco e flecha ali, né? Se puxasse, quanto mais puxa, maior tensão, maior força vem depois do rebote, né? O estilingue também, né? Quanto mais puxa o estilingue, maior força vai sair a pedra, né? Vai ser lançada. E é assim que funciona, né? Quanto mais trevas depois, surge uma força em sentido oposto também, de iluminar, um movimento em sentido oposto de iluminar, que vai te jogar, te lançar, vai te catapultar, né? Acima. Porque o progresso ele é inevitável. Ninguém vai conter isso. Pode tentar. Ninguém vai conseguir. Então, quanto mais puxa para as trevas, mais força vem depois a luz. Mas como é que vem essa luz? Não é que vem a luz, vem, né? Simbolicamente aí no filme. Um raio surge. Não. São revoluções. Revoluções. Tudo bem, há os espíritos missionários, igual está falando aqui, né? Semelhante aos profetas do Antigo Testamento, missionários por excelência, semelhante ao Cristo, né, que veio depois deles, obviamente missionário por excelência, né? Há também as revoluções materiais, são as provações coletivas, os tormentos coletivos,
Qualquer semelhança é mera coincidência. Nada. Que nós estamos vivendo. Não. Isso só acontece nos filmes. Né? Isso não acontece na vida real. Não. Então vem catástrofes, vem ocorrências diversas, vem doenças, né? Para que a gente se movimente. É sempre um negócio de tipo, sai da sua zona de conforto, se mexe. Sai do buraco, menino! Sai do buraco. Você está no buraco. Você não entende que você está no buraco. Até agora, não entendeu? Você está no buraco. Né? O mito da caverna, né? Tem sombra lá, eles acham que é monstro lá de fora. Aí vai alguém lá, curioso, não é monstro, é gente. Só que o sol batia, fazia parecer que era monstro, né? Porque a sombra é enorme. Então, tem toda essa questão. Então, ele coloca assim bem, né? Sede firmes, né? O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. Né? É assim, ele dá um imperativo. Sede firmes. Tenha-se firme. Porque vai acontecer muita coisa, né? Já aconteceu. E continua acontecendo, né? E quanto mais endurecido o espírito, maior tem que ser, ou com mais, como eu poderia dizer, com maior tem que ser a pancada, vamos resumir. Com maior impacto tem que vir. Né? Se é uma rocha, você quebra a rocha com picareta, na porrada, com bomba. Dinamite. Né? Explode, dinamite. Você vai colocar uma dinamite para derrubar, para tentar abrir um caminho ali e tal. E é assim que funciona. Quanto mais endurecido, pior tem que ser o instrumento de correção ou de pelo menos chamar a atenção. E à medida que vai, né, desmaterializando, evoluindo, vai passando, subindo esses degraus, a revolução vai mudando. E é nesse sentido ali que fala o texto também. Né? Mas por enquanto, está falando aqui para a gente ser firme em todas essas revoluções. Porque é sempre dolorido. Uma coisa é certa, vai doer. Sempre. Vai doer. Sempre tiver uma revolução, vai ser um negócio impactante para a gente. Crescer dói. Crescer dói. Dói. Dá até dor no joelho, né? Tem gente que tem dor no joelho quando começa a crescer. E as coisas vão ficar mais complexas. O amadurecimento, as informações que estão disponíveis, o amadurecimento, ele cobra o seu preço. Ele cobra o seu preço. Não é assim. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Você tem muita informação? Tem muita coisa, então, que dá para fazer com essa informação. A sua responsabilidade é maior. É maior. Você tem condição de ensinar, por exemplo. Amadureceu? Você pode acolher. Você pode se equilibrar, então, diante disso. Então, ser firme. Né? Você consegue ficar mais equilibrado diante dessa bagunça que acontece. E acontece mesmo. Semelhante a um guarda-roupa. Isso aí todo mundo tem, né? Ou quase todo mundo já passou por isso, né? Para não dizer que é todo mundo. Tá lá. Tem que mexer naquele quarto da bagunça que tem em casa, naquele, né? Todo mundo tem um quartinho lá, uma despensa, alguma coisa assim. Depois eu mexo com isso aí. Depois eu vejo. Dá preguiça. Põe lá, depois eu vejo. Aí vai socando coisa lá dentro. Né? Guarda-roupa, qualquer coisa assim. Aí para arrumar depois, como é que faz? É uma bagunça. Tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo. Então o que você bagunça a coisa toda para depois organizar. Para depois você definir, né, o que vai ficar em cada canto, o que vai ser descartado, o que vai ser doado, por exemplo. Mas enfim, vira uma bagunça quando você tira aquilo tudo ali. Você fala, nossa, mas eu tinha tanta coisa assim, nem lembrava. Né? Nem lembrava. Nossa, tava procurando isso aqui, tava guardado aqui. É um entulho, vira um monte de entulho, né, algumas vezes, de coisas que às vezes nem precisava, tá lá. Mas tem que tirar aquelas coisas. Para poder limpar e organizar. É mais ou menos isso, né? O movimento. Vai bagunçar tudo primeiro, para então a gente raciocinar que tem que organizar. Opa, tem que organizar. Aí começa a organizar de novo. Então, os movimentos são sempre cíclicos, né? E alternativos. Então, esse ser de firmes é para esses movimentos mais agudos, né? Aqueles doloridos, né? Apimentados mesmo. O que mais aqui? Espiritismo. Como a gente está no capítulo introdutório, né? Ele aborda várias vezes essa parte, né, do espiritismo, fala bastante do começo ali, para que serve e tal.
Então ele fala que é de ordem divina, porque nada mais é do que uma revelação diferente sobre as leis Sim. da natureza, né? Que são leis divinas, nada mais, nada menos do que isso. Não confundir natureza com Deus. Não confundir. Deus não é natureza. Natureza é criatura. A natureza é criatura igual a gente, né? Deus é o criador. Então, óbvio, os mecanismos da natureza estão mais intimamente ligados, né, aos movimentos ali que Deus já planejou tudo já, né? Tic-tac está todo planejado ali. A gente é que vai embrenhando aí por uns caminhos esquisitos, porque a gente tem o livre-arbítrio e o caminho esquisito, na verdade, ele serve para a gente também quebrar a cara e aprender mais ainda. Você falou uma coisa interessante, porque a natureza é diferente de nós, né? Como não tem consciência, ela tem um caminho só para seguir. E ela segue. Ela segue. Ela apenas segue em frente. Faça chuva, faça sol, seja mais favorável hoje ou amanhã. Hoje está frio, amanhã está muito calor, não importa. A natureza ela vai seguir, né? E nós temos assim a consciência e por isso a gente empaca. A gente distrai, a gente olha para um lado, olha para o outro, finge que não precisa andar. Dá birrinha na catraca. Dá birrinha, né? A gente fala, não, vou sair daqui, não quero, tô bem aqui no meu cantinho. Então, assim, a gente tem essas escolhas bobas, né? Que vão contra a nossa evolução, assim, que nos faz sofrer. Não é que são bobas, são importantes porque depois a gente aprende, né? Mas é o aprender com a dor, né? Enquanto que na natureza é noite, é dia, ela continua trabalhando e fazendo a mesma coisa. A árvore, ela não vai pensar se amanhã tem sol, se tem chuva, se tem sombra, se tem o que tem amanhã. Ela vai continuar crescendo, fazendo fotossíntese, né? Ela vai continuar sendo sombra dos animais pequenos, tendo frutos. Enfim, ela vai continuar fazendo o trabalho dela, independente do que tem ao redor, se desmatou a outra árvore, a amiga. Ela não pensa assim, que a coleguinha foi embora. Não! Ela tá lá e ela vai fazer o que ela precisa fazer enquanto árvore. Se a gente fosse parar para pensar, né, no que a gente precisa fazer enquanto humanos e focar-se só nisso, a gente ia continuar trabalhando. E teríamos um crescimento mais rápido, né? Mas não, a gente para, a gente cansa, a gente pensa, será que é esse caminho? Não, eu vou virar para a direita. Não, agora eu vou virar para a esquerda. Não, mas assim, eu decidi que eu vou parar. A gente tem muito si, a gente fica colocando muitas alternativas à frente do que é simples. As leis de Deus, elas são simples. Mas a gente quer tentar inventar um outro jeito de viver que não dentro da lei. E é onde a gente se estrumbica. Bonito. Porque a lei é implacável. Se nós estamos fora da lei, né, se somos fora da lei, nós vamos ser cobrados e isso vai doer. Né? Então, seria mais simples se a gente, ao invés de brigar com a lei, já seguir ela, né? Entender, olha, funciona assim, ok, esse é o comando, sigo, apenas sigo. Aí é aquela diferença da teoria e da prática, né? Que a gente, todo mundo, né? Passa por isso também. Às vezes estudou lá, beleza? Você estudou determinada coisa, estudou matéria, tal e coisa. Chega na prática, você dá aquela travada. Você, como é que era mesmo? Acabou de estudar o negócio. Porque na prática a teoria é diferente, né? Quando a gente se depara com a situação, aí a coisa significa, né? Ou ressignifica para nós. E aí que a gente vai começar a entender o mecanismo. É por isso que a gente apanha tanto. E aí, o que sobra para nós depois de apanhar? Cicatrizes. Eu li uma frase interessante, deixa eu tentar lembrar. É mais ou menos assim, pequena, curta. Que a cicatriz é o sorriso da cura. É um negócio assim. Achei super interessante. É mais ou menos assim. Cicatriz, né, deixada é o sorriso ali da cura. Achei, nossa, poucas palavras, mas enfim, um sentido absurdo e confortador, né? Faz a gente não imaginar aquilo como se fosse algo não feio. Se arrepender de ter uma cicatriz, né? Não se arrepender de ter uma experiência ruim
de ter ter errado, deixado aquilo né? marcas em você, né? Você vê aquilo como experiência, você vê aquilo como uma oportunidade de crescimento mesmo, de cura, como Sim. diz a própria frase, né? Bom, o que mais? Aqui ele, de novo, ele ressalta, né, a questão da união da ciência com a religião, ou pelo menos com essa doutrina filosófica de efeitos religiosos, né, que é o espiritismo. Ele É. fala que, na época, a ciência é desenvolvida com sacrifício dos interesses morais, né? Quer dizer, não é para isso a coisa. E aí, nos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Olha os termos que são utilizados, que coisa interessante, né? É o desvirtuamento da ciência, já que o progresso Sim. intelectual e o progresso moral são duas asas de um mesmo pássaro, né? Você ficar focado só num, né? No caso aqui só na ciência, e voltar aqui, né, ao bem-estar material unicamente, acabou. Acabou. É um A pássaro que gente não foi se voa. perdendo, né? Até você estava falando sobre cura, a gente buscava cura única e exclusivamente do corpo, né? E pouco se importando até com os meios de conseguir isso, né? De obter esta cura, né? A forma de estudar, a forma de que era tratado e que é tratado ainda, né? Tem tanta coisa, por exemplo, para desenvolver um cosmético, às vezes ele é testado em animais, né? Então, assim, pouco importa, né, a forma, o objetivo é ganhar dinheiro com aquele produto, com aquela tecnologia, e aí por isso eu vou desmatar, eu vou poluir, então assim, sempre pouco importou o que as consequências dos atos, né, em prol da ciência. A ciência materialista é isso, né? Ela vai desbravando tudo, acabando com tudo, porque ela está criando um produto novo, está criando uma solução, ok, a solução é boa? Boa, mas é preciso rever, né, a forma de fazer isso, né? É preciso estar atento a um equilíbrio, é preciso da água, É ok, mas entender que não existe uma ruptura. Que essa é, ruptura ela é fruto da nossa imaginação infértil. Faltou imaginação. Se tivesse um pouco faltou. mais, ia ver que não é só isso. Na verdade, é fruto da nossa ilusão, de uma ilusão de se achar mesmo É que a ignorância ciência vai mesmo. abranger tudo. A ciência, com os meios que nós dispomos, com nossos meios de observação, de constatação, né, na burocracia científica, do que é considerado científico, né, aquilo se esgota toda a matéria que a gente precisa. E não é. Né? Falta humildade nesse raciocínio. Falta uma noção aí de que a gente. Vou contrariar o texto aqui agora. Né, de que a gente é pequeno. Mas depois a gente. Aqui, ó, nós somos pequenos. Né? Fala que não tem sentido essa frase, mas olha Uhum. só, pequenos notáveis, né? Vamos colocar assim então. Mas ainda pequenos, É, né? Pequenos notáveis, capazes de um monte de coisa, mas ainda somos espíritos em em evolução. A desenvolvimento. gente não pode É. achar que e ali, nessa ciência restrita, vai caber todo o conhecimento sobre tudo. Tanto que não, né? Vive rejeitando, por exemplo, as manifestações mediúnicas. A ciência quer a demonstração em laboratório, ela quer, né, do método que eles acham que deve ser feito, enfim. Embora É. agora haja bastante estudos, né, aí de doutorado, teses e tal, demonstrando a eficácia de Uhum. alguns, de passe, né, por exemplo, de alguns Sim. tratamentos, acompanhamento ali. Mas ainda não se consegue demonstrar em laboratório uma coisa assim, né? E nem vai, pô, pra quê? Né? O espírito tem mais coisa que fazer, né? Espírito sério. É. Da forma, né, do protocolo que eles querem que eles sigam, eles não vão seguir para provar só, né? Só para só É, para assim responder à sua vaidade, né? Não é. vai funcionar assim. De modo que o que você disse sobre maximização de lucros e tal, é exatamente isso aqui, né? Atende aí em proveito do espírito das trevas, ou vamos chamar de Sim. mamon, aqui no caso. Né? Você está servindo a mamon apenas. E, e não há briga. Na verdade, o espiritismo nunca rejeitou, né? Ciência. Nunca, nunca. A recíproca não é verdadeira. Né? A ciência às vezes rejeita. Mas o espiritismo nunca
Nunca rejeitou, pelo contrário, né? O Kardec, ele é prova disso. O próprio cientista da época. O que mais aqui? Tem uma frase aqui que é extraordinária, né? Bom, ele fala, após 18 séculos, né, de sangue e tal, ainda não chegou o reino de Deus aqui, o reino do Cristo, ele chama. Né? Uhum. Ele fala assim, voltai para o mestre e tal. Essa frase aqui ela é fantástica, né? Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. São duas palavras assim que podem confundir também, né? Bom, tudo é fácil, olha o jeito que ele falou. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. O amor enche de gozo inefável. A gente falou várias vezes, ele não vai continuar falando, né? Tem coisa que tem que falar várias vezes mesmo. Falou 1000, vai falar mais 10.000, no mínimo. A maior potência do universo, né? Se chama amor, né? É a maior potência. Tudo. A potência de criação, potência de evolução, potência de progresso, potência de trabalho, potência de tudo. O amor, ele tem essa versatilidade, né? Vamos colocar assim. E aquele que crê e ama ainda, né? Ele tem força extra, força espiritual. E o que ama, na verdade, ele já está cumprindo. Né? O que ama da forma como se deve, ele já está cumprindo ali sua parcela de, ainda que não seja cristão, ele está cumprindo os mesmos desígnios cristãos, que são os mesmos desígnios divinos. Então, beleza. Sim. Mesmo se não crê nada, não crê em nada. Agora, se crê, aí reforça a coisa, obviamente. Que aí você sai de uma... Né, sem julgamento, mas uma ignorância que é o desconhecimento mesmo. Né? A ignorância, que é o desconhecimento dessa potência que chama fé. Não sou eu que estou falando, né? O Cristo falou que a fé remove montanhas. Então, acredite nele, não acredite em mim. Só reproduzindo aqui. Bem isso. Aí ele fala assim que o amor o enche, né, para aquele que ama e crê, de gozo inefável. Gozo é satisfação, né? Inefável aqui quer dizer indescritível. Oi? Na minha tradução ele coloca alegria inefável. Pronto, aí ótimo. Alegria inefável. Inefável quer dizer indescritível. Não dá nem para colocar em palavras como que sentir dessa maneira, né? Além de dar energia, né? Além de reabastecer o sujeito. Aquele que mais trabalha e mais ama, vamos colocar assim, o amor na forma de trabalho, é o que mais tem energia disponível. É uma coisa curiosa, né? A matemática divina, que ela é toda diferente, né? Eu gosto dessa matemática, para falar a verdade, porque essa outra, a nossa matemática, não que diminui, eu goste, mas ela né? não gosta de mim, fazer o quê, né? Diminui, divide, é um problema grave. É o de menos esse, mas enfim. A matemática divina a matemática divina ela é totalmente diferente, né? Quanto mais distribui, quanto mais divide, mais aumenta, né? No caso do amor, quanto mais distribuído, mais aumenta, mais amplia, mais expande. É o contrário, né? Uma divisão que aumenta. É uma divisão ao contrário. Divide e multiplica ao mesmo tempo. Compartilha. É assim que funciona. Compartilha. Você divide e multiplica ao mesmo tempo. A gente está falando que curvaivo, né, sobre o sopro precursor da tempestade para não ser derrubados. Né? Prepara, tal, né? Quer dizer, a gente se preparar, porque vem muita coisa por aí. E é interessante quando ele coloca curvaivos, a gente pode refletir sobre algumas coisas, né? Eu acredito que desde o início da pandemia todos nós temos refletido sobre muitas coisas, eu espero que sim, e aprendendo, né? Muito. Quando ele fala curvar, é realmente no sentido de ser humilde, né? Ao ponto de aceitar, curvar, deixar que o outro que está vindo, ou a tempestade que está vindo, venha, né? Por quê? Porque eu não tenho controle sobre ela. Jamais terei a possibilidade de impedir que ela aconteça. Então, quanto mais rápido eu aceito, eu me curvo perante ela e falo, tudo bem? Venha, que eu estou preparado, né?
mais rápido ou menos dor eu vou sentir mesmo, porque imagina o impacto, né? Se a gente imaginar uma tempestade de vento, não sei, um furacão, se eu ficar em pé esperando o furacão, na hora que ele chegar até mim, eu vou ser levada, Vai eu ser vou ser pior. arrastada, né? Vai ser muito pior, eu vou ser arrastada e vai doer, vai me esfolar no chão, enfim. Agora, se eu entendo, está vindo um furacão, ok, como eu posso me proteger? Né? E aí eu me cerco de recursos para estar preparada. E o recurso também vai entrar não só a parte física da coisa perante a tempestade, mas o recurso de força interna, né? De crer que isso vai passar, o recurso de força de dizer aos que estão ao meu redor, fiquem bem, estamos juntos, né? Vamos juntos nesse momento de turbulência, vamos fazer juntos, você faz ali aquele pedaço, eu cuido desse pedaço daqui, e todo mundo como uma equipe, né? Trabalhando para que não haja tantas perdas, tantos prejuízos, né? Então, assim, esse curvai... Não se trata de evitar a Não, tempestade, ela é inevitável. Se trata de não tem como, resistir à tempestade inevitável. não tem O como sentido é controlar, outro. né? Né? É Não, evitar aceitar não vai mesmo. evitar. Não tem jeito, é uma força muito superior a nós, né? De um entendimento que nós não temos a menor noção, né? Do que é necessário ou não passarmos para a nossa evolução. Então, assim, é realmente aceitar. A gente brinca, né? Aceita que dói menos, aceita logo, aceita essa condição. E quando a gente Difícil. aceita, mas quando a gente faz esse movimento, esse esforço de aceitar, a gente abre o nosso coração. E quando a gente abre o nosso coração, sempre somos surpreendidos por coisas boas. Sempre. E isso é regra. Eu não vejo um momento em que a gente não abra o coração que a gente não tenha surpresas boas. Pode haver dor? Pode. Porque a gente abriu, está aberto, está escancarado, né? Está exposto. Quando a gente abre, a gente expõe. Pode haver dor? Pode. Mas se a gente de fato está aberto, vem muito mais surpresas boas do que negativas. A gente se torna ali, né, uma luz, porque o amor é luz, não é? Então, essa força do amor, essa luz que vem junto com esse amor, ela nos preenche e preenche todos que estão em volta. Então, por mais que às vezes alguém até tenha uma intenção negativa, ela não dá conta de agir, porque é tanta luz, é tanto amor ali naquele momento, que ela é também freada de algum modo. Então, é só observar. Quando a gente abre e aceita, flui, né? Agora, quando a gente gruda em alguma coisa e quer segurar aquilo como se fosse a única salvação, o único meio de sobreviver, a única forma, dói. Aí a gente é arrastado, né? E isso também é sobre os nossos pensamentos. Quando a gente pensa que só a nossa forma de pensar, só o nosso entendimento é o correto e a gente quer agarrar naquilo sem ouvir nada que está acontecendo ao redor, sem refletir sobre as coisas ao redor, é muito perigoso, porque vai doer muito, né? Vamos ser, de novo, arrastados pela tempestade. Vai, com certeza. E aí, no último parágrafo aqui, né, para a gente ir concluindo já, a parte extremamente valiosa e interessante. Ele fala: a revolução que se prepara é mais moral do que material. Vamos lembrar aqui? Fenelon Poitiers, 1861. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Aí fala que os grandes espíritos, né, vão vir aí, insuflar a fé para que a gente ouça, né, reforce a nossa fé, acredite, ouça a voz deles e tal. E aí vem,
porque vós sois o grão de areia. Mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. E, portanto, aquelas palavras, né, nós somos pequenos. Pequenos não tem sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga, né, não constrói seu formigueiro, os animaizinhos não formam seus continentes e tal. Isso é tudo muito interessante, né? São constatações muito pertinentes. Não se achar nulo. Esse é o detalhe. O que eu faço não tem importância. Engana-se. Tem importância. Tem toda a importância. Provavelmente muito mais do que a gente imagina alcançar. Provavelmente. Provavelmente muito mais. Porque para quem não tem nada, qualquer algo já é tudo. Então, uma atitude nossa, às vezes na direção adequada, a gente ouvir na intuição, é o algo que vai ser o tudo para alguém naquele momento. Sim. Já pararam para pensar isso? O nosso exemplo vai ser o tudo para alguém. O tudo. Né? A nossa pra postura. Alguém que já tá ali, vazio. Já esvaziou tudo. Está cansado. Né? Já esgotou. Chega um algo diferente, vira o tudo. Nossa, eu esperava uma coisa dessa. Uma atitude dessa. Ninguém Às vezes... nunca falou algo desse tipo para mim. Olha que legal, eu existo, por exemplo. Né? Ser notado, o simples ato de ser notado. Às vezes já é um algo que já vira o tudo. E às vezes a pessoa já está tão acostumada, assim, às vezes ela está recebendo tantos nãos da vida, das pessoas, das circunstâncias, ela está tão atordoada com problemas, e aí ela vê alguém agindo completamente diferente, né? Sendo amável, alegre, de graça, sem querer nada em troca, né? E aí isso se torna, para aquela pessoa, um exemplo de algo diferente, né? Que nós podemos viver diferente. Por mais que talvez a vida daquela pessoa naquele momento esteja muito difícil, né? Vivendo grandes provações, ou convivendo com pessoas com comportamentos muito rudes, muito difíceis, ela observando um comportamento diferente já ilumina, né? Já vai trazer uma paz, uma nova... Olha, existe isso também. É interessante quando a gente observa as famílias, né? Às vezes a gente está assim, na nossa família tem um ritmo. Ok, a gente está acostumado com aquele ritmo, porque a gente nasceu ali naquele meio, e de repente a gente conhece uma família que tem um ritmo completamente diferente do nosso, a gente se espanta, a gente fala, nossa, mas que diferente, ou que legal. Eles vivem diferente da gente, né? E isso traz reflexões. Olha, eu acho que a gente podia aproveitar também, aprender e fazer dessa forma, ou ter esse ou aquele comportamento. Uma vez eu escutei a Mari, não sei se ela está aqui nos ouvindo, a Curi, ela falou assim para mim, Sam, é porque você e o seu irmão estudam a vida toda. E eu comecei a estudar há pouco tempo. Então tem coisas que eu ainda não sei. Eu falei, pois é, mas, né? A gente não tem como, não existirá cobrança sobre isso, já que a gente já tem o costume de fazer, para você é um hábito novo. Mas que bom que você está disposta a fazer esse hábito novo, né? Então, tudo é construção. E quando a gente olha para o outro fazendo uma coisa diferente, e que é bem, que é bom, né? Uma atitude boa, a gente se inspira. A gente traz para o nosso dia a dia e isso... Ah lá, ela lembrou. e isso traz e vem com força, porque a gente se inspira, a gente olha a pessoa dando conta de fazer, a gente fala, eu também dou conta, né? Eu também vou atrás, também chegarei e farei assim, né? E isso faz toda a diferença para nós, né? No nosso dia a dia. E o detalhe aqui da comparação com formiga e outros animais, né? Eu vou lembrar da abelha, né? São insetos sociais, famosos insetos sociais, né, da biologia. A formiga, a abelha e tal. O famoso trabalho formiguinha. A gente fala, vamos fazer um trabalho formiguinha aqui, né? Cada um ajuda um pouquinho e tal. E é isso. A representação é super interessante, o estudo desses insetos sociais, né? Porque eles constroem
verdadeiras... as moradas deles lá são interessantes, né? O formigueiro, né? São quantos dutos que são feitos e tal. Eu vi uma vez um cara que ele fez um formiguicídio para fazer esse experimento, mas enfim, pela ciência, ele inundou um formigueiro de metal líquido. Uhum. Ou seja, metal incandescente, o metal líquido, o metal derretido lá, e aí, depois que esfriou, ele foi cavando, foi batendo. O negócio é muito grande, fundo e com várias ramificações. Né? Várias ramificações, assim. Formigas. Um bicho insignificante, não é? A gente mata assim, ó, o dedo, assim. Faz assim, mata. Qualquer formiga. Né? É insignificante? Pois é. Olha o trabalho que foi feito. Olha a organização que é feita. Então, isso aqui é para lembrar que a gente está nessa sociedade com uma missão, a nossa missão é cooperativa. Ele fala isso aqui, ó, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não tem erro contar isso aí. Sim. Não tem erro. Não tem erro. Cada um tem uma aptidão, cada um tem capacidade. Não é isso de achar que nunca pode ajudar com nada. Pode. Claro que pode. Cada um vem já pronto para contribuir. Destinado a contribuir. De acordo com as suas limitações. Você vai aqui, é ali. Se não é ali, é em outro lugar ainda. Mas vai conseguir contribuir. De maneira ou de outra. Viu, Mari? Viu? Você já contribui desde que nasceu. Já contribui. Vieram educados? Ah, exagerada. Estamos mas, nos enfim, educando ainda. Estamos ainda nesse caminho aí. Como diria o Divaldo lá, né? Eu tô a caminho de ser espírita, né? Como ele diria. Então ele fala aqui no final que a lei dos mundos é a lei do progresso, né? E isso é que é o inevitável, né? A gente está aí mesmo, está nessa chuva para molhar. A gente vai progredir. Então vamos usar a nossa aptidão, essa que todo mundo tem, para poder contribuir como se fosse formiguinhas mesmo, se precisar de uma comparação, né? Vamos fazer igual formiguinha. Não tem problema não. Sim. A gente faz igual formiguinha, trabalha igual formiguinha. Só a última coisa aqui, que tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala: o que faço é uma gota no oceano. Olha, o que faço é uma gota no oceano. Mas sem ela, sem essa gota, o oceano seria menor. Quanto menor? Uma gota, não interessa. Seria menor. Seria menor. Madre Teresa. O resultado é que ele seria menor, né? Seria menor. E não tem como negar isso. Ele seria menor. Sim. Ótimo. Magnífico, então, né? Não é demais. Madre Teresa. Nada mais havendo a tratar nesta ocasião, de minha parte. Agradeço pela oportunidade formal, né? Agradeço pela oportunidade, pela companhia de todo mundo. Agradeço, Sam, também, mais uma vez aí, por esse trabalho em dupla. E estaremos juntos, né? Nas próximas, nos encontraremos ainda nas próximas. Boa noite para todo mundo. Com Deus, abraço. De repente, baixou aí a formalidade em pessoa do advogado. Também quero agradecer a participação de todos vocês aqui conosco, mais uma vez. Quinta-feira tem mais live. Fiquem todos com Deus, né? Tenham uma boa noite de sono. E Di, muito obrigada. É sempre um prazer fazer esse trabalho em conjunto com você. Digo mesmo. Valeu, gente. Com Deus. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau.